Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Alfredo Pereira Júnior, canal Diálogos Interdisciplinares. Também temos o canal Bioética da Governança, que trata de temas semelhantes. E hoje eu vou falar sobre um assunto que aflige o Brasil há muito tempo, né? Que é esse aperto do orçamento e trazer de volta, requentar uma proposta que eu faço desde as últimas reformas da Previdência e que eu vou explicar, né, tentar explicar para vocês a proposta, que eu acredito que tiraria o Brasil de uma camisa de força que o país colocou em si mesmo, né? Então, eu acredito que o governo atual tem condições de sair dessa camisa de força se houver competência e vontade política. Não depende do Congresso. Né? Dentro das leis existentes, dentro das atribuições do Executivo e das atribuições dos bancos públicos, isso é muito importante, porque no Brasil nós temos bancos públicos que são bastante poderosos e podem influir na economia, né? Se forem bem guiados, eles podem contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Então, eu acho que muita gente não quer entender o que eu digo, tá? Porque não é tão difícil assim de entender. Eles não querem entender e se furtam a rebater os argumentos. Né? É claro que se alguém tiver um argumento contra a minha proposta, um argumento bom, eu vou aceitar, porque eu não tenho mais conflito de interesse, eu já estou aposentado. Né? As últimas reformas da Previdência prejudicaram o meu processo de aposentadoria, adiaram, mas eu consegui aposentar, então não tenho conflito de interesse. Eu faço essa proposta para o bem do Brasil. Né? Eu devia até cuidar da minha vida e deixar para lá, mas a cada episódio da nossa política econômica desastrada, né, eu volto a pensar em tudo isso, então eu tenho necessidade de falar, de debater, né, com possíveis interessados, né, que eu estou fazendo aqui. Então, a proposta, na verdade, tem duas partes. A primeira, que é talvez um pouco mais complicado de argumentar, porque envolve questões jurídicas. A primeira seria voltar a separar o orçamento monetário de orçamento fiscal. Eu vou tentar explicar isso bonitinho, o que é orçamento fiscal, o que é orçamento monetário e por que eles têm que ser separados. E a segunda parte, que é mais polêmica, né, mas eu acho exequível e seria assim, a solução estrutural, né, agora está se falando de soluções estruturais, seria a solução estrutural para os grandes problemas do Brasil. A segunda parte é que seria a retirada, né, dos pagamentos dos aposentados públicos do orçamento fiscal e colocado como parte do orçamento monetário. E aí eu vou explicar por quê, né? Tintim por tintim, tá bom? Então é isso que eu vou falar aqui, é separar o orçamento fiscal de orçamento monetário e colocar as despesas com os aposentados no orçamento monetário e não no fiscal. Tá? Então, primeiro, o que todo mundo já sabe, né? O orçamento fiscal. O que é o orçamento fiscal? Erradamente chamado de orçamento único, ele é votado anualmente no Congresso e vai, né, determinar, né, os gastos do Estado federal por um ano. Né? Então, de acordo com as receitas. Então, aí nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, lei da responsabilidade fiscal, né, que colocam esse princípio, né, de que não se pode gastar mais do que arrecada. Isso foi feito com a melhor das intenções para evitar abusos, né, do poder político por parte de pessoas inescrupulosas, para evitar corrupção, para evitar que se formasse no Estado uma burocracia que se autoalimenta, né, e que suga o dinheiro da sociedade para si. Né? Então, foi colocada essa barreira, né, bem intencionada, né, de que o Estado federal não pode gastar mais do que arrecada. Tudo bem, tá? Eu não vou contestar isso, tá? Eu não vou argumentar contra isso. Eu vou propor uma solução que é diferente do que simplesmente a gastança, né? Começar a ter despesas
sem receita. Isso aí é ilegal, né? No Brasil isso é ilegal. Então eu não vou propor isso. Então, tá bom? Eu acho que porque geralmente as pessoas dizem, mas isso aí vai gerar uma hiperinflação, etc. Não, o Estado, eu concordo, o Estado só pode gastar o que arrecada. Tá? O Estado. Então nós estamos falando da contabilidade do Estado. Contabilidade entre receitas e despesas, tem que empatar. Tá bom? Então eu sou a favor dessa responsabilidade fiscal de o Estado não gastar mais do que arrecada. O Estado, a instituição Estado. Tá? Agora, o Estado não é o país. A contabilidade do Estado não é a contabilidade pública, do povo. A dívida do Estado não é uma dívida do povo, né? As pessoas falam, a pessoa que nasce já herda uma dívida pública. Não, a pessoa que nasce não herda nada de dívida. Pelo contrário, a pessoa que nasce, ela tem que herdar todas as conquistas das gerações anteriores desse país, né? As pessoas têm que herdar algo positivo, não herdar dívida. Isso aí não faz o menor sentido. A dívida do Estado não é a dívida do povo, né? Agora vamos falar, então, da contabilidade pública, né? Essa contabilidade pública diz respeito ao que se chama orçamento monetário. O que é o orçamento monetário? Para começar, é preciso dizer o seguinte, não existe economia sem moeda, sem dinheiro, né? Talvez no passado remoto as pessoas trocavam apenas mercadorias, mas já faz muito, muito tempo já existe o dinheiro, né? E o Estado se relaciona com a sociedade por meio do dinheiro. É mais importante do que a questão do sistema de segurança e, né, ações de violência física, né? Isso também é uma forma do Estado se relacionar com a sociedade, através, né, da polícia, do exército. Mas a principal forma é o do dinheiro. Então, pela Constituição, cabe ao Estado, através dos bancos públicos, emitir o dinheiro que a sociedade precisa para funcionar. Se tiver dinheiro demais, isso gera uma disfunção. Se tiver dinheiro de menos circulando, também gera disfunção. Não é só o excesso de dinheiro que faz mal, não. A falta de dinheiro faz muito mal e isso a gente vê no Brasil hoje em dia. 80% da população endividada. Por quê? Da falta de dinheiro. E esse dinheiro que tem está concentrado na mão de 1%, né, da população. E os 99% restantes estão com falta de dinheiro para o seu dia a dia, para investir, para comprar, para vender, né? Para se alimentar, para comprar roupas, pagar as contas de luz, de água, pagar, né? Então, está faltando dinheiro circulando. Então, essa é uma questão que afeta o povo e diz respeito ao orçamento monetário, que o Estado tem o direito e o dever de emitir dinheiro e alocar esse dinheiro, distribuir ele de acordo com o seu projeto político, né? De modo que se for um projeto democrático, voltado para o bem-estar social, né, o Estado tem o direito e o dever de emitir moeda e alocar essa moeda naqueles setores, naquelas atividades que são relevantes, cruciais, fundamentais para o bem-estar social, para o desenvolvimento do país, né, para o bem-estar do povo. Né? Então o povo é beneficiário do orçamento monetário. O povo não é responsável pelas dívidas do Estado. O povo é responsável, é beneficiário das emissões. Então toda emissão monetária ela tem que ter um emissor e um receptor. Então o que eu já venho defendendo há um certo tempo é isso, que as emissões têm que ter como recipiente, como receptor, o povo, a economia popular, não as instituições financeiras como é atualmente. Atualmente o Estado emite trilhões que vão para o sistema financeiro, em pagamento de juros desnecessários, né? Não precisaria de estar pagando essa quantidade de juros que se paga pela chamada dívida pública, que não é uma dívida do povo, né? Então, é preciso que
que os investimentos do Estado no povo, no desenvolvimento humano, no país, sejam dissociados do orçamento fiscal, porque, né, a gente não pode esperar ter um superávit fiscal para depois investir esse superávit no desenvolvimento humano, né? Isso aí não vai acontecer nunca, porque, né, isso está supondo que o dinheiro vai ser extraído da sociedade para depois ser investido de volta na sociedade, né? Isso é uma aberração, né? Isso não existe, né? Os países que se desenvolvem, que fazem investimentos na sua própria economia, eles não fazem dessa maneira, extraindo dinheiro do povo. Não, eles fazem emitindo dinheiro e investindo no povo. E é isso que nós precisamos fazer. Separar o orçamento monetário do orçamento fiscal, né? Então, o orçamento fiscal tem que obedecer às regras da contabilidade, né? Em que as despesas não podem ser maior do que a receita. Mas o orçamento monetário não. O Estado pode emitir a quantidade de dinheiro que quiser a partir do nada. Não tem lastro, né? Não tem que ter garantia, não tem que ter uma riqueza pré-existente para justificar a emissão monetária. Não, isso, né, isso já pesquisa científica, tá? Já em sociologia da economia já mostrou isso, né? E já até na própria filosofia da administração pública isso já existe esse reconhecimento de que, né, o Estado pode emitir sua própria moeda de acordo com as suas prioridades políticas. Isso se chama soberania monetária, né? E quem assim tratou disso de um modo mais teórico foi o Knapp, né, o chamado teoria cartalista da moeda, que, ao meu ver, é a mais adequada para a realidade atual, né? Ela substitui as filosofias chamadas metalistas ou materialistas, que supõem que o dinheiro é uma representação abstrata de uma riqueza material, né, ou metálica, né? Isso aí está ultrapassado, isso aí é do século XIX, né? A realidade hoje é outra, né? É o dinheiro fiat, né? O Estado ou até pessoas, né, grupos emitem moeda, né, baseado na confiança que outras pessoas têm naquele grupo, né? Então o Estado é o que tem mais confiança dentro de um país, é a instituição mais confiável para emitir moeda, porque o Estado tem todo um aparato, né, inclusive de arrecadação de impostos, né, para drenar o excesso da moeda que ele emite, né? Agora, não existe limite para emissões, isso aí, né, depende da política, né, e depende também de uma boa administração pública, que não pode emitir moeda e distribuí-la de um modo inadequado. Isso é disfuncional para a sociedade. O resultado pode ser a hiperinflação. Pode sim, mas é uma questão de como se administra a emissão, né? Como ela é distribuída e qual a função que essas emissões vão ter na sociedade. Se as emissões são feitas para fazer os ricos se ficarem ainda mais ricos, né, e os pobres continuarem pobres, essas emissões vão ser disfuncionais, né, e o resultado pode ser uma hiperinflação, sim, né? Mas é óbvio que o que a gente propõe para o Brasil não é isso, né? O que a gente propõe para o Brasil é que se faça emissões e que os recipientes, né, os credores dessas emissões sejam aqueles setores da atividade econômica, da economia popular, que podem contribuir para aumentar a produtividade e desenvolver o país e desenvolver as pessoas, né? O chamado desenvolvimento humano, que vai envolver saúde, educação, segurança, transporte, tudo isso, né? Então, é investimento nisso, certo? A gente não está falando de emitir moeda para pagar super salários ou emitir moeda para contratar shows de pseudo-artistas aí que lavam dinheiro de políticos corruptos, né? Não é isso, evidentemente, né? Se fosse isso, eu não estaria aqui propondo
algo desse tipo, né? Então, qual é a importância de separar o orçamento fiscal do orçamento monetário? Porque no orçamento fiscal não se pode gastar mais do que se arrecada, certo? O Estado tem lá as suas restrições de natureza fiscal, né? Como se fosse uma empresa, né? Na verdade, o Estado não é uma empresa, mas ele tem essa contabilidade como se fosse uma empresa. Ele tem esse sistema de contabilidade chamado de partida dupla partida, né? Partidas duplas, que ele tem que seguir, então ele não pode gastar mais do que arrecada, ponto final. Já no orçamento monetário não existe essa restrição. O Estado pode emitir quantidade de moeda que ele que for adequada para a política econômica do grupo que está do partido que está no poder, ou dos partidos que estão no poder, certo? Isso não tem dano nenhum, a não ser que seja mal usado esse dinheiro e gere para a inflação, ou o outro dano que pode ser gerado da sociedade é o Estado se omitir de emitir, então fica todo mundo endividado, que é o que está acontecendo no Brasil, certo? Então tem que haver um meio termo, uma política intermediária que não vai nem gerar hiperinflação, nem vai gerar o endividamento e a recessão, né? Que é isso que a gente propõe, né? E agora, como é que isso funciona na prática, né? É o seguinte, toda emissão tem que ter um recipiente. Então, né, o que se propõe é que, através do sistema financeiro público, que o Brasil tem um sistema financeiro público, vai envolver o Tesouro, né, o Banco Central e os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, certo? Através desse sistema, né, que se façam as emissões monetárias que forem necessárias e que elas sejam alocadas, né, em créditos, né, para a economia popular, certo? Eu acho que todo mundo consegue entender isso, né? Então, esse dinheiro que é emitido, ou ele pode ser ou doado, de certa maneira, né, quando se fala de créditos especiais ou créditos com juro negativo, ele pode ser doado. No caso, por exemplo, do Bolsa Família, né? Ele não precisa ser ressarcido, né? Ou qualquer outra bolsa, né? Ou então pode-se fazer empréstimos, né? Empréstimos comerciais com juros do mercado, ou empréstimos com créditos facilitados, com juros mais baixos, né? Por exemplo, para cooperativas, né? Para agricultura familiar, para agroecologia, reflorestamento, projetos de natureza ecológica, buscando a sustentabilidade ambiental. Então, né, essa verba pode ser creditada para aquelas pessoas físicas ou jurídicas que fazem ações importantes para o país, seja para questão do aumento da produtividade, ter uma economia mais rica, gerando emprego, renda, né? Geração de emprego, geração de renda, tipo renda básica, que seria uma proposta exequível dentro dessa filosofia, né, de emissão de natureza social, né, emitir dinheiro e aplicar, destinar para programas sociais, né, pode ser renda básica, pode ser programas produtivos, né, de empreendimentos voltados, né, para um melhor uso do nosso bioma, né. Eu sempre falo da indústria alimentícia, que é a nossa grande vocação, já reconhecida pelos organismos internacionais. Nós podemos, né, utilizando os recursos do bioma, sem importar nada, sem importar adubo, sem importar sementes geneticamente modificadas, sem importar defensivos, né, os chamados agrotóxicos. Nós podemos desenvolver uma indústria alimentícia pujante, só precisa ter investimento público, né, a juros baixos ou juros nulos ou negativos, né? Então, esse seria o destino das emissões, tá? Não é emitir para gastar de um modo disfuncional, não, é emitir para gastar de um modo funcional, né? O Estado, então, através dos bancos públicos, isso é fundamental, não é por decisão do Congresso, não, é pela avaliação técnica, né, científica, né, de projetos por meio de cientistas que estão assessorando os bancos públicos, né? Essa verba seria alocada para esses programas,
Cientistas aí incluem, evidentemente, os sociólogos, né, que vão avaliar como, por exemplo, transformar o Bolsa Família num programa de renda básica, né? Isso tudo precisa ter uma abordagem técnica, científica, e técnica e científica, né? Então é esse que seria o modo de proceder, né? Emissão através do sistema financeiro público, né, que vai envolver aí uma série de mecanismos que são bastante complicados, né, mas pode emitir títulos, ser resgatado pelo Banco Central, repassado, por exemplo, para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, do mesmo modo que ela paga o Bolsa Família, ela paga uma renda básica, né? E, né, então, a proposta seria essa, né, de ter esses créditos, né, essas emissões sendo creditadas para agentes da sociedade que estão envolvidos na produção de bens de consumo popular, para baixar o preço da cesta básica, né? Você aumentando a produção, por exemplo, de comida, de alimento humano, né, no entorno das grandes cidades, se poderia fornecer esses alimentos para quem mora nessas grandes cidades por um preço mais acessível, né? Então, seriam projetos desse tipo, né, de investimentos produtivos, investimentos na geração de emprego e de renda e de restauração do ecossistema, né? Isso aí é muito importante, né? Hoje em dia nós temos essa chamada economia verde, ou economia ecológica, que é uma grande frente de atuação, mas vai ser muito difícil o investimento privado voltado para o lucro se interessar por isso, porque o retorno é pequeno. Então, essas verbas, esses créditos das emissões feitas pelo Estado seriam destinados também, né, para ações ambientais, né, com uma base científica, né, projetos avaliados por comitês competentes, né, se liberariam verbas, por exemplo, para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, né, de rios, né, de prevenção de enchentes e etc, etc, né? Irrigação de terras áridas e por aí afora, certo? E agora vem a cereja do bolo, que é a parte mais polêmica. Provavelmente pouca gente vai concordar com o que eu vou falar aqui agora, mas eu sempre falo e vou continuar falando enquanto eu puder. O chamado déficit da Previdência não deve ser colocado no orçamento fiscal. O orçamento fiscal é do Estado Federal. O déficit da Previdência é um passivo que a sociedade tem com a própria sociedade. As pessoas recolheram, dentro das regras vigentes na época, né, elas recolheram para o Instituto de Seguridade Social, né? As pessoas recolheram para se aposentar, né? E esse dinheiro sumiu. Como repor isso? Não pode jogar isso nas contas do Estado atual, porque estoura tudo lá, né? Esse déficit da Previdência está crescendo e está consumindo cada vez mais o orçamento fiscal. Tem que tirar isso do orçamento fiscal, né? O governo do Lula, ou do Bolsonaro, ou do Temer, ou da Dilma, eles não são responsáveis pelo déficit da Previdência. Não é justo colocar o pagamento dessas aposentadorias no orçamento fiscal, gente. Isso aí é um maior absurdo, na minha opinião, né? Tem que tirar. E como é que paga isso? Com orçamento monetário, porque o orçamento monetário pode ser deficitário, não tem problema nenhum. Não existe limite para o Estado emitir moeda. E será que se passar o déficit da Previdência, tirar do orçamento fiscal e colocar no orçamento monetário, vai gerar hiperinflação? É óbvio que não vai, porque é um direito que as pessoas têm e elas vão receber de qualquer maneira, né? E para pagar as aposentadorias, o que está acontecendo, né? O Estado capta, através de emissão de títulos, capta dinheiro das instituições financeiras e paga trilhões de juros para essas instituições financeiras, né? Então, por que ele não emite a própria moeda que ele vai pagar os aposentados, né? E para de pagar juros para as instituições financeiras,
né? Isso seria algo assim fácil de entender, né? Para quem tem bom senso e para quem não está, né, com a alma vendida, né? Claro, se a pessoa está vendida para o sistema financeiro, ela vai apoiar que se pague trilhões de juros para instituições financeiras que muitas vezes nem são do Brasil, né? São conglomerados financeiros internacionais que estão ganhando fortunas sem risco nenhum aqui no Brasil, emprestando dinheiro para o Estado, sendo que o Estado, se separar o orçamento monetário do fiscal, ele pode emitir a própria moeda e pagar as aposentadorias e pagar, inclusive, as dívidas que ele que ele contraiu, né? Só precisa fazer isso gradualmente, com cuidado, para não gerar, né, um impacto muito grande na economia, nas agências que avaliam a economia, dizer que o Brasil está trapaceando, não é nada disso, né? Os outros países já fazem isso há muito tempo, de emitir moeda e com ela financiar suas atividades estratégicas, né? Os Estados Unidos fazem e abusa disso, né, com o dólar. A China já faz isso com o renminbi, o yuan digital, já há muito tempo. A China, como é que a China alavancou o seu progresso? Foi aumentando a arrecadação de impostos para ter superávit fiscal? É óbvio que não. Se a China fizesse isso, ela estaria em recessão, não estaria crescendo aí a 5, 7, 8% ao ano, ou até mais, né? Ela faz isso porque ela emite moeda e investe essa moeda no povo, né? Em atividades estratégicas, né? Aí ela cresce, né? Se o Estado só enxuga, retira dinheiro do povo, né? O povo fica endividado e o crescimento fica bem pequeno, né? Ou às vezes até gera uma recessão, né? Se isso for mantido, né? Por que no Brasil não teve recessão? Porque tem mecanismos semi-legais ou às vezes até ilegais, como o orçamento secreto, que vão mantendo, né, de um modo distorcido, certo? Um certo nível de gasto público que vai realimentando a economia, né? Eu não tenho a menor dúvida que o orçamento secreto serve para isso. Assim como o auxílio emergencial durante a pandemia também serviu para isso, né? Então, há situações em que, né, cai a máscara e o Estado, os governantes, né, emitem moeda, né? Como recentemente o programa Pé de Meia do Lula foi travado pelo judiciário porque ele estava querendo usar recursos, fazer uma emissão disfarçada, né? Mas acabou sendo aprovado, porque o Estado pode emitir o dinheiro. É a atribuição constitucional do Banco Central, é a emissão da moeda, né? E agora, com essa fraude das aposentadorias, o Estado vai ter que ressarcir os aposentados de tudo que eles foram roubados, certo? E de onde vai sair esse dinheiro? Vai ter que emitir, porque do orçamento fiscal não tem mais o que tirar, né? Já está estourado, né? O tal do teto do gasto, essa besteira que inventaram aí, né? O problema, tudo bem que haja um teto de gastos, se a gente tomar a palavra gastos como gastos, despesas do Estado, tudo bem que tem um teto, mas não se pode tomar teto de gastos como um bloqueio, uma proibição de emissão monetária. Aí que é o problema, esse que é o erro, né? Porque a emissão monetária para investir no povo, por exemplo, para minorar as consequências de uma catástrofe ambiental, uma enchente, por exemplo, como a enchente do Rio Grande do Sul, isso não é despesa do Estado, gente. Isso é um investimento no povo, na recuperação das condições de vida do povo. Então, aquilo que é investimento público não pode ser embutido ou enquadrado dentro do orçamento fiscal, que é das despesas do Estado, com o seu funcionalismo, né, com as suas empresas estatais, com, né, com os programas regulares aí da política econômica, né? Construção de estradas, de pontes, e tudo isso é do orçamento fiscal.
né? E aí, quando se fala em Estado, é o Estado Federal e os estados da Federação e até os municípios, tudo isso, né, estão dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei da Responsabilidade Fiscal, né? Agora, para socorrer as pessoas que estão morrendo de, de fome por causa de uma catástrofe ambiental, isso não pode, não deve sair do orçamento fiscal. Isso é uma questão pública. Quando é um assunto que não é do Estado, mas é do povo, aí entra o orçamento monetário, porque é através da moeda que se dá essa relação entre, né, o sistema financeiro público, né, incluindo como intermediário os bancos públicos e o povo que trabalha, que produz e que consome, né? Então é através da moeda, do dinheiro, que se dá essa relação. Então o sistema financeiro público tem a obrigação, o direito e a obrigação de prover de dinheiro às atividades do povo, para que elas funcionem bem, funcionem para objetivos estratégicos e voltados para o bem-estar do povo. Isso é diferente do orçamento fiscal, que é a contabilidade do Estado Federal, ou dos estados da Federação ou dos municípios, certo? Bem, gente, então essa é a mensagem, tá? Quem quiser entender, que entenda, quem quiser discordar, que discorde, né? Mas eu acho que já passou da hora da gente superar esse sofrimento inútil que a gente tem, né? Essa camisa de força auto-impingida, né? É como se, né, as pessoas que trabalham com a economia do governo vestissem uma camisa de força nelas mesmas e amarrasse, desse vários nós e ficasse ali travado dentro daquela camisa de força. Sendo que isso aí eles fazem por ou incompetência ou porque estão vendidos para o sistema financeiro. Porque, né, a solução está muito clara, ao meu ver, né? A solução para esse problema todo. Por que as pessoas não consideram essa solução, não aplicam essa solução, né? Ou são incompetentes, vamos dizer isso claramente, pode ser que sejam incompetentes, não entendam isso. Achem que o orçamento monetário tem que estar atrelado ao orçamento fiscal, né? Que o orçamento fiscal é o orçamento único, literalmente, não tem outro, né? Que o Estado nunca vai emitir moeda para resolver nada, né? O Estado simplesmente tem que arrecadar do povo o dinheiro que o próprio Estado emitiu, né? Mas vai drenar o dinheiro do povo de impostos, de taxas, até, né, ter o superávit. Pode ser que sejam burros, incompetentes e pensem assim mesmo, pode ser, não sei. Quem sou eu para, né? Ou pode ser que sejam mal intencionados, né? Eles estão coniventes com esses altos lucros que o sistema financeiro privado tem emprestando dinheiro para o Estado. Mas eu não vejo outra alternativa. Alguém de vocês vê? Por isso que eu estou aqui falando isso. Eu, um pobre coitado aqui, né, um aposentado que fez um curso de administração de empresa, trabalha com filosofia da ciência, né? Estou falando isso para vocês aí como se fosse, né, mostrando, ó, o rei está nu, né? O rei está nu e todo mundo fazendo de conta que ele está vestido. Mas é isso aí, gente. Um abraço, até mais. Se houver um outro vídeo, né, então continuaremos a discussão. Mas realmente eu cansei também de falar isso, gente. Eu acho que é difícil você ser uma andorinha querendo fazer verão, sendo que está no meio do inverno, né? Um abraço.